Olá, mais uma quinta-feira do 115º encontro. Que bom, não é? Nós aqui, mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, nessa ambiência espiritual, de muita harmonia, de muita amizade, hoje recebendo o irmão querido, que nos reencontramos. No plano da Terra faz pouco tempo, mas no plano espiritual, sabe lá quando. Porque sabe quando a gente encontra um irmão assim e já se reconhece? Esse irmão Wellington foi assim para nós. Então, é com muito prazer que hoje nós temos como convidado, e nós vamos ter uma boa prosa, regado de pão de queijo, broa de fubá, aquele café coado no coador, né, de pano, né? É como se sentássemos à mesa, comendo bolinho de chuva, escutando esse amigo. Então, gente, se preparam, porque a noite promete. Mas quem vai assistir posteriormente a gravação, se preparem, porque será uma noite de muita alegria ao nosso coração, de muita honra. E vamos falar, né, de quem? De Chico Xavier. Nós vamos falar do trabalho no bem, da importância da caridade nas nossas vidas. Então, já vai enchendo o nosso coração. Já vamos sentindo a presença, né, dos amigos espirituais, que, na verdade, desde muito já nos acompanham. E hoje aqui, nesse instante, que estamos reunidos aqui em pensamento, em coração, certamente receberemos mais ainda inspirações e mais ainda bálsamos para aliviar, muitas vezes, as dores do coração. Então, já iniciei aqui, como se fosse uma prece, mas eu gostaria de pedir para a Célia Umi. Consegue abrir o microfone aí, Célia? Para fazer a prece para a gente? Aí. Então, convidamos a todos para nos unirmos em pensamento e levar até o alto, buscando a figura do nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, Mestre amigo, se conosco, Jesus, nesses momentos em que nós nos reunimos em Teu nome, pedindo a Tua inspiração, já buscando aquela ambientação que nós encontramos na Casa Espírita da Prece, e pedindo as Tuas bênçãos para o nosso irmão, João, que vai conversar conosco, vai trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência, da sua sabedoria adquirida ao longo dos anos, e que esses momentos, Jesus, sejam para a nossa alma um bálsamo, em que nós encontremos conforto, encontremos luz, encontremos direção para os nossos caminhos. Agradecemos-te muito, Mestre, por estar conosco, hoje e sempre. Fica conosco, Jesus. Que assim seja, louvado seja Deus. Que assim seja. Então, o tema da noite hoje é Chico, o coração que acolhe, e o Wellington Wagner é lá do centro, que o Chico trabalhou tanto. Hoje ele está presidente da casa, né, do Grupo Espírita da Prece de Uberaba. É com você, viu, Wellington? E muito obrigada novamente por sua presença e por estar aqui conosco. Boa noite a todos, né? Eu agradeço demais o carinho, a atenção, e aquilo que eu falei, né? Nós nos encontramos lá na Casa da Prece, depois continuamos no céu. Foi muito bom, companheiros muito bons, muito almas, muito, né? Eu encontro companheiros mesmos. E quando eles estiveram lá na Casa da Prece, a gente conversou sobre o Chico, conversou sobre as histórias, né? As vivências que a gente está construindo, né? Então, como vocês estão vendo aí, tem a Casa Espírita João Urzedo. A Casa Espírita João Urzedo é uma casa que foi fundada na década de 90, na periferia de Uberaba, por um parente do João Urzedo. O João Urzedo, ele foi um trabalhador da doutrina espírita aqui na nossa região. Ele era um cara abastado, final do século XIX, início do século XX, do lado de Campo Florido. Hoje a região chama Rufinópolis. E ele
abastado, ficou pobre, ficou cego, e muitas dificuldades. E aí o pessoal, nessa época já existia o espiritismo muito empírico, assim, muito pequeno, um espiritismo que era feito nas casas das pessoas, e aí falar para ele, ó, vai ter uma sessão, uma reunião, e você vem aqui para ver o que pode ser feito. Os espíritos falaram para ele que ele ia voltar a enxergar. E ele ficou muito feliz, mas o tratamento ia seguir na semana seguinte. Ele esperou uma semana, retornou para casa, né, passou pela sessão e a visão material não voltou. E aí os espíritos falaram, não, você vai enxergar agora espiritualmente. E aí, na verdade, houve uma abertura das mediunidades dele. E aí ele passou realmente a ter uma evidência muito grande com os olhos fechados, ele tinha audiências, psicografia, psicofonia, várias mediunidades. E nessa região onde ele morava, tinha um tal do senhor Rufino. A mulher ficou muito doente, foi levada a Santa Maria. Ah, mas Santa Maria é distante? É, uma distância bem boa, tá? E de carro de boi. Então eles iam, ficava 45, 60 dias, e a esposa do senhor Rufino sarou. Ficou boa, não teve mais problema nenhum, tal. E aí ele queria pagar. E a turma não recebe, lógico. O senhor Mariano, com a turma, não recebe, quer pagar, não recebe, quer pagar, não recebe. E aí eles entraram no acordo, ele doou uma área, construíram um centro e uma casa de acolhimento, que seria o sanatório. E quem ia tomar conta desse local é o João Urzedo. E o João Urzedo passou a fazer o trabalho, né, efetivamente, muito grande, doutrinário, da doutrina espírita, e também de cura dessas pessoas obsediadas. E esse assunto é interessante, por quê? Porque nós vamos ver que o João Urzedo cruza com o Chico lá na frente com outras situações, e é um espiritismo que você olha para o Chico, às vezes as pessoas, o Chico, né, um homem bom, ele era muito disciplinado. Uma disciplina fundamental, doutrinária, comportamental, muito fina. E, às vezes, nós vemos dentro do movimento espírita, né, as pessoas, às vezes, gostam muito do Chico e não sei o quê, mas tem uma dificuldade muito grande com a disciplina e com a integração com a proposta. E aí, só para você ter ideia, nesse Capão da Onça, o terreno era da casa, do sanatório. Ah, nós queremos morar lá. Ele falou assim, não, vocês podem vir morar. Tinha que ter autorização. Mas não tem festa de aniversário, não tem festa de final de ano, não tem festa de Natal, não pode, né, você, por exemplo, tocar música alta, não pode fazer barulho, não tem bebida alcoólica, então não, né, você podia mudar, mas tinha todas essas restrições. Por quê? Porque para não atrapalhar o tratamento das pessoas internadas no sanatório. Ah, eu quero abrir uma mercearia. Você pode abrir, mas na sua mercearia não vende bebida. Por quê? Porque os doentes, eles ficavam internados, mas eles circulavam naquele espaço. E também por causa da psicosfera. Porque, na verdade, você está lá no tratamento espiritual, o cara está sentado lá no bar bebendo. Adivinha quem está do lado dele? Então, se atraía para aquela região muitos espíritos doentes, já somando com os doentes dos outros. Então, era uma disciplina e uma regra muito grande, e que falta hoje. Então, quando a gente olha essa prática do João Urzedo, ela é muito interessante porque ela reflete no comprometimento que o João Urzedo tinha com a doutrina espírita, com Eurípides Barçanufo, com o senhor Mariano, e que influencia esse movimento espírita mais antigo da região. E ele é muito importante porque, quando a gente está falando de Chico, eu tenho estudado bastante na ideia de perguntar por que Chico foi para Uberaba. Né? Nós conversamos muito e a gente foi dando as sugestões, as opiniões, por que Chico escolheu Uberaba. Porque se nós olharmos,
o trabalho do Chico, são 400 e tantos livros, mas a maioria da lavra dos livros do Chico foi em Uberaba, na região de Uberaba. Então, são mais de 300 e tantos livros quando ele transfere-se para Uberaba. Então, essa produção, ela cresce muito. E por que Uberaba? Porque você tem que olhar, um espiritismo muito forte. Uberaba tinha um espiritismo muito forte, era a cidade polo da região. Então, quando eu contei para vocês, né, às vezes os outros chegou sobre a chegada do trem em Uberaba, o trem chegou primeiro em Sacramento, porque Sacramento está antes de Uberaba. Ele chega primeiro em Sacramento, depois que ele chega em Uberaba. Ele chega em Uberaba em 1895, mas chegou primeiro em Sacramento. Tanto que Eurípides constrói o primeiro bonde elétrico do interior do Brasil. Pra você entender como é que os espíritas, e eu falo que os espíritas hoje, eles não têm a grandeza desses espíritos, porque esses espíritos, eles foram inovadores. Aonde eles estiveram, eles marcaram presença e inovação social, política e religiosa. Eles foram inovadores. Eles tinham muita coragem, muita firmeza para não só as ideias de bem de cunho social. Né, a usina hidrelétrica lá no Rio Borá, que é em Sacramento, e você vai perceber que está muito casado com a chegada de Eurípides, de Chico em Uberaba. Então parece que a história é separada, mas na verdade a história é junta. Eles vão construindo. Por isso que eu falo que nós temos que olhar muito as obras do Chico, estudar as obras, ler com cuidado. As obras de André Luiz, de Emmanuel, eles vão efetivamente dizendo para a gente como vai ser o desenrolar do processo de transição e a entrada no mundo de regeneração. Está lá. Então, quando você olha as obras, né, A Caminho da Luz, o Caminho da Luz tem uma obra de história muito grande, mas quando você vai pegar na parte final, ele vai desencadeando os fatos, como eles vão se desenrolar. Com detalhe, não pensarmos em dias, em meses, pensarmos em décadas, em séculos para esse processo. Então, você tem a história de João Urzedo, e aí o parente dele fundou a casa, né? A Casa Espírita João Urzedo, na periferia de Uberaba, ela esteve fechada. Nós começamos a trabalhar lá em 2011, esse ano está fazendo 15 anos. Então, nós pegamos uma casa fechada, com muitas dificuldades, uma cozinha improvisada, salas abarrotadas de cadeiras velhas, porque ele era, né, ele era diretor de uma escola particular, um cenezista, e aí levava as carteiras para lá, e nós tivemos que limpar as salas, e foi um trabalho, assim, grande, lento, mas progressivo, continuado, que é outra coisa que eu tenho muito e falo muito para as pessoas. Quem vê o João Urzedo hoje, né, vê ele com a Casa da Prece, vê ele com os trabalhos que tem, não era assim. Nós fomos para lá fazer um evangelho e uma sopa uma vez por mês. Um evangelho segunda-feira e uma sopa uma vez por mês. Aí tinha o outro que fazia outra sopa, aí apareceu o terceiro, o quarto, aí todo mês fazia a sopa no domingo. E um evangelho. E aí as coisas, elas foram gradativamente se desenrolando. E isso também é importante para a história, que a gente entender a trajetória do Chico. Desse menino simples, né, com a mediunidade, perseguido pela igreja, né, depois dificuldades com a madrasta, uma vida muito pobre, muito simples, isso é outra coisa muito importante. O Espiritismo trabalha com os improváveis, os grandes do Espiritismo são os improváveis. Então, a gente, às vezes, tem que ter uma capacidade de perceber os improváveis, que nós falamos muito dos invisíveis, mas eles também são os improváveis, que talvez fala assim, não, desse mato não vai sair coelho, e é ali que sai. Então, quando a gente olha para o Chico, a Casa da Prece,
Ele chega em 1959 em Uberaba, dia 5 de janeiro de 1959. Ele vai o Valdo Vieira, né, que depois, em 60 e poucos, abandona a doutrina e funda a Conscienciologia. Ele quis mais trabalhar com a parte da ciência, da psicologia, dos fenômenos, e constrói uma outra ideia. E o Chico fica na Comunhão Espírita Cristã, onde ele ajuda a construir a Comunhão Espírita, aonde nasce o Asilo André Luiz. 13 livros foram direcionados para a Comunhão Espírita, para ajudar na manutenção dos trabalhos. Eles têm uma editora hoje, né, também, que também é resultado desse trabalho que o Chico fez. E ele inicia o trabalho do mesmo jeito que ele tinha o trabalho em Pedro Leopoldo. Então, quando a gente olha para Pedro Leopoldo, ele funda o Luiz Gonzaga, o Sheila, tem uma outra casa lá, me fugiu o nome. São, na verdade, 4 casas que ele funda em Pedro Leopoldo. Só que as dificuldades que ele passou a enfrentar em Pedro Leopoldo foram as dificuldades no campo com a família, dificuldades desse relacionamento e o crescimento de Chico, né, da doutrina, porque ele é o grande impulsionador. Isso a gente tem que enxergar no Chico como o grande impulsionador, o grande divulgador da doutrina espírita, alguém que assumiu o papel. Você tem Bezerra como o organizador do movimento, da Federação Espírita, você tem Eurípides Barçanufo, alavancou esse espiritismo no interior do Brasil Central. Ele divulgou, ele dava 1000 receitas por dia para o Brasil inteiro. Ele criou uma base muito forte no Triângulo Mineiro, nessa região de Sacramento. Era uma base, o espiritismo ele tem uma força muito grande. Só para vocês entenderem, no último IBGE, né, censo de religião, das 10 cidades mais espíritas do Brasil, 6 estão no Triângulo Mineiro. Nós temos 6. Então, para a gente ter ideia dessa força que o espiritismo tem. Uberaba tem 15% da população. Eu acho que é até mais. Não estou confiando muito no IBGE. Sacramento é 15%, Conquista 15%, Uberlândia é uma cidade maior, tem em torno de 8%, 9%, Araguari também tem em torno aí de 10%, 12%. Então, entre as 10, 6 estão no Triângulo Mineiro. E isso é resultado do trabalho de 2 grandes espíritos, Eurípides Barçanufo e Chico. Então, a gente vê Chico em Pedro Leopoldo, fez a sua divulgação, fez a construção, mas a partir de 1957 ele começa a ter problemas. A gente começa a perceber que, a partir de 57, nas cartas que ele tem, nos livros, nas biografias, nas memórias que as pessoas acabam escrevendo, né? Eu gosto muito do Elias Barbosa, doutor Elias Barbosa. Ele tem vários livros do Chico. Doutor Elias Barbosa é de Uberaba. Inclusive, ele colaborou com a AIDE na tradução do Evangelho e das obras básicas de Allan Kardec. Um médico, eu conheci ele, um doutor, assim, psiquiatra, top de linha, muito conhecedor da doutrina, cresceu, acredito que ele cresceu muito convivendo com o Chico, porque o Chico tinha uma coisa muito interessante. Ele estava até conversando hoje no estudo hoje, que ele era muito equilibrado. Ele sabia a dose certa do remédio. Ele não passava a mão na sua cabeça, mas também não te batia para arrancar o couro. Então, ele sabia, como diz assim, passar a manteiga no pão para não ficar com muita manteiga, nem pouca, né? O pão de queijo no ponto, o cafezinho no ponto. Então, ele tinha essa sabedoria. E o doutor Elias, um doutor, um grande estudioso da doutrina, pelos livros a gente percebe que ele soube
extrair muita coisa. Ele soube perguntar, ele soube entender, ele soube extrair. Então, as obras dele são muito interessantes. Ele tem as cartas que ele catalogou, né? Então, muito interessante. E a gente percebe que o Chico faz um trabalho interessante, né? O mandato mediúnico dele começa dia 8 de julho de 1927. Quando vai dando 30 anos desse trabalho lá, que é 57, e é outra coisa muito importante que a gente tem que aprender conosco também, no nosso trabalho, a gente percebe que o trabalho dele tem fases. Essas fases vão mudando. É como se fosse, ó, terminou esse trabalho, terminou essa fase, nós vamos passar para outra. Passa para outra. E passa para outra. Em 57, começa a se ter notícia que ele está doente, que ele tem um labirinto. E de 57 até 59, para ele vir para Uberaba, ele começa a fazer viagens procurando um lugar para morar. Porque diziam, né, segundo a orientação dos médicos, que o labirinto, que a região que ele morava lá de Pedro Leopoldo, eu tive lá uma região de serra, né, uma região às vezes fria, não seria o local adequado para ele morar. Ele precisava mudar para um lugar que o clima fosse mais quente, mais, né, temperado, que lá não seria o lugar ideal para ele morar. Eu imagino, dentro da minha construção né, porque eu sou formado em história, de historiador, cabe a mim fazer algumas interpretações, né? O que eu estou lendo, eu estou fazendo conjunturas, juntando as peças. Eu penso que, na verdade, ele já tinha cumprido um determinado espaço de tempo lá. E era necessário tirá-lo daquela região para um lugar onde, efetivamente, teria uma posição estratégica melhor. Pedro Leopoldo é um lugar difícil de chegar, não sei se algum de vocês já foram lá. Assim que eu assumi a Casa da Prece em outubro de 21, no ano seguinte, a gente foi lá em Pedro Leopoldo. É 534 quilômetros distante de Uberaba. E isso de carro, atualmente. Você imagina naquela época do Chico, que era tudo de trem. Então, a viagem de Pedro Leopoldo a Uberaba, com certeza, gastava um dia, no mínimo. Se a locomotiva não quebrasse, se não tivesse atraso, no mínimo um dia de trem de Pedro Leopoldo a Uberaba. Então, nós há de convirmos que não era uma viagem, nenhum deslocamento muito fácil. E aí ele começou a procurar lugares para ir. E a gente vê que ele foi para Angra dos Reis, litoral paulista, teve no interior de São Paulo, teve no interior de Minas, em outras cidades. E, efetivamente, ele vai escolher Uberaba, sendo que ele veio 2 vezes aqui acompanhando o chefe do Ministério da Agricultura para acompanhar a exposição de gado zebu. Hoje ela é uma marca, né, mundial, mas naquela época ela estava em processo de construção dessa marca, mas já era uma feira importante e precisava de fiscalização. E aí nós também temos que pensar que é outra coisa que às vezes a gente não coloca na balança, mas que os espíritos colocam, porque a gente tem que pensar como os espíritos teriam pensado. Nós temos que lembrar que em 55, entra Juscelino Kubitschek, 56, ele assume a presidência da República. E Juscelino Kubitschek propõe o quê? Deslocar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, para o interior do Brasil, para o oeste. E esse deslocamento deslocaria também o poder político, econômico, né? Ia acabar influenciando a mudança econômica, transporte, meios de comunicação, porque a capital do país efetivamente atrai tudo isso.
E isso em 56. Capital de Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960. Data de Tiradentes. Juscelino Kubitschek, mais um mineiro na história. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente começa a perceber que a escolha de Uberaba não foi efetivamente uma escolha pelo clima. Ela pode ter sido, mas não foi. E aí eu vou agregar mais valor ainda nessa ideia. Outra coisa, você tinha, voltando em Eurípides Barçanufo, que é início do século XX, Eurípides Barçanufo vai ajudar a fomentar o desenvolvimento do espiritismo na região. Como Uberaba é a cidade mais importante, o movimento espírita em Uberaba é muito forte. O movimento espírita em Uberaba fica fortíssimo. Você tem médicos, você tem advogados, você tem contadores, você tem fazendeiro, você tem o pessoal da maçonaria, tanto que o sanatório espírita é construído pela maçonaria. Você tem grandes fazendeiros como o Abimanon Ismael Abimanon Alonso, doa inúmeras terras, dinheiro para a construção do lar espírita da Dona Maria Modesto Cravo. Terras, casas, né? E Uberaba é um núcleo econômico, político e social da região. Então, você tem o Centro Espírita Uberabense com mais de 110 anos. Você tem a Casa Aurélia Agostinho com mais de 100 anos. Então, você tem um movimento espírita forte, politicamente forte, porque tinha vereador, teve gente que chegou a ser prefeito de Uberaba. Então, o movimento espírita em Uberaba, por influência de Eurípides Barçanufo, é um movimento espírita muito forte. Até contei para os meninos, tem uma coisa muito interessante, que tem um espírita, né, que era zebuzeiro e comunista. Ele era espírita, zebuzeiro e comunista, mas comunista mesmo, não é os de hoje não, tá? Ele era comunista mesmo, né? Ele era do Partido Comunista Brasileiro. Espírita, zebuzeiro e comunista. A universidade que tem aqui, os lugares, ele que doou, muita gente, ele fez um acordo com os caras que ele doou a área, que ele indicaria 2 pessoas do partido, filhos dos companheiros do partido, para ter uma vida diferente. Aí ele formou engenheiro, formou dentista, contador, ele mudou a vida de muita gente. Ele fez reforma agrária nas terras dele, pegou uma fazenda e ele fez reforma agrária. Então ele é um cara diferenciado na história. Então Uberaba tem esses personagens, tem o doutor Odilon, o doutor Inácio, que criticou o Papa durante a Segunda Guerra Mundial, a Flama Espírita, num jornal que circulava aqui, porque o movimento espírita tinha tanto dinheiro que o movimento espírita tinha uma gráfica. Então, ele tinha uma gráfica, naquela época, 1940, tinha que ter recurso, porque as máquinas eram caras. Eles compraram as máquinas e eles tinham uma gráfica. Eles imprimiam um jornal, a Flama Espírita era imprimida todo mês ou quinzenalmente. E aí, o doutor Inácio critica o Papa. O que acontece? É Getúlio Vargas, em 42. A Igreja Católica, muito forte, né? Vai lá, denuncia a Flama Espírita e o doutor Inácio. O que acontece? A Flama Espírita fica suspensa por 2 anos, até quando a guerra termina, para voltar. Por quê? Porque o Papa é um chefe de Estado. Então, tinha um outro aqui, que era o Orlando Ferreira, tem um livro dele que chama Terra Madrasta. Ele mostra, né, ele era espírita. Tá? Ele tirava foto dos padres bêbados, ele mostrava os problemas dos padres no bordel. Então, existia um movimento muito forte. Esse centro espírita uberabense, quando eles começaram a construir ele, eles levantavam a parede de dia, de noite o pessoal da igreja derrubava. O que teve que fazer? Eles pagaram guardas noturnos, mas naquela época não era nem guarda, né? Era jagunço, para poder vigiar a construção, para não derrubar a construção à noite.
Então, você percebe que o movimento espírita em Uberaba era um movimento muito forte. Tinha um sanatório, porque quando ele chega aqui, o sanatório é fundado em 34, sanatório, o lar espírita. Você tinha já um grande número de casas espíritas funcionando, você tinha um público que frequentava essas casas espíritas que eram bem abastados, você tinha a Maria Modesto Cravo, que a dona Maria Modesto Cravo desencarna em 64, ela também estava aqui, ela era seguidora de Eurípides, tinha um movimento espírita muito forte, tinha o Bento Polveiro, que tinha mediunidade de raio-x, tinha o Adelino de Carvalho, já tinha tido o senhor Mariano em Santa Maria, tinha esqueci o nome, o seu João de Aquino, tinha José Alfaiate. Então, tinha um grupo, Antusa, que era sobrinha de Eurípides Barçanufo. Então, você tinha um grupo de espíritas muito forte. Então, o movimento espírita em Uberaba, ele era muito bem articulado, com personalidades da sociedade, como também de pessoas comuns. Mas ele era muito bem articulado, e ele fazia frente para a Igreja Católica. Ele peitava a Igreja Católica, que era uma das grandes dificuldades, né, de onde o Chico tomou muita pedrada. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente pensa que foi uma escolha, não foi uma escolha equivocada, foi uma escolha de onde tirar um personagem para um projeto grande, como nós temos hoje da divulgação do Espiritismo, para uma cidade que não fosse uma capital, que poderia atrapalhar. Eu pensei, né? Belo Horizonte está do lado, por que não foi para Belo Horizonte? Geralmente, nas capitais, você tem muito mais, um ambiente muito mais difícil de se estabelecer espiritualmente do que uma cidade menor. Porque Uberaba era grande, mas não era uma cidade igual Belo Horizonte, igual São Paulo, igual Rio de Janeiro, cidades grandes, capitais, que tinham uma movimentação econômica e outras que poderiam trazer dificuldades para o trabalho. Ele precisava também de sossego, tranquilidade, um ambiente que já tivesse uma atmosfera e personagens que acolhessem ele. Então, Uberaba, se a gente olha no cenário, é um cenário praticamente perfeito. E aí eu vou deslocar para uma outra ideia, que é a posição geográfica de Uberaba. Uberaba está a 500 quilômetros de São Paulo, 500 quilômetros de Belo Horizonte, 500 quilômetros de Brasília, 500 quilômetros de Goiânia. E as outras capitais ou cidades grandes, a gente acrescenta 250 ou dobra para 1.000, 1.500. Nós temos um ponto chamado geodésico, que fica por lá de Campo Florido, que fica saindo da cidade, uns 10 quilômetros. Nós estamos no centro da América Latina. É um ponto geodésico. É como se fosse o Equador. Nós estamos no centro da América Latina. Então, você imagina, vamos pensar, duas antenas poderosas, Eurípides e Chico. Duas antenas poderosas no centro da América Latina, irradiando. E aí, que eu acho que vai, né, vai pondo a cerejinha no bolo, que a gente vai vendo, a gente vê que o projeto de JK vai em frente. Brasília é inaugurada em 21 de abril de 1960. O Chico chega em Uberaba em 5 de janeiro de 1959. Então, a gente começa a perceber que Uberaba seria um local de propagação dessa doutrina com uma extensão grande, porque facilitaria a chegada das pessoas dos diversos lugares, pela sua posição geográfica. Hoje, se a gente olha, a gente tem uma rodovia dupla que nasce lá em Santos e vai até Brasília, e não foi mais lá para cima por alguma dificuldade, mas atravessa o Brasil de fora a fora, que é a BR-050, que no trecho aqui chama Chico Xavier.
Nós temos aviões, né? Você tem o Uberaba, mas o aeroporto hoje melhor aqui é Uberlândia. Você tem avião para todo lado. Então, nós temos um sistema de comunicação eficiente. Então, nós temos um lugar de propagação eficiente. Mas se a gente olha na época do Chico, não tinha. E quando ele chega aqui, ele chega numa plataforma pronta. Porque o terreno já tinha sido limpo. Você já tinha uma plataforma de espiritismo, de doutrina espírita, bem fundamentada. Casas espíritas com mais de 50 anos. Espíritas consolidados pelo nome do espiritismo. As pessoas podiam não concordar com o espiritismo, mas os espíritas eram muito respeitados. Tinha um comércio eficiente, tinha um processo de desenvolvimento econômico, tinha hotelaria que permitisse receber as pessoas que viessem. Então, ele chega num ambiente, tinha já uma universidade, as faculdades. Então, você começa a perceber que a escolha do espiritismo, da ideia de Uberaba, os espíritos pensaram muito bem nisso. Não foi um equívoco. Então, e ainda vou contar mais para vocês. Eu tenho um livro, que tem aquele livro de mensagens psicofônicas, dele tem um irmão dele, que chama Registros Psicofônicos, que do final das sessões, eles recebiam alguns espíritos que se manifestavam. Então, tinha o Chico e tinha outros médiuns. E fazendo o estudo desse livro, lendo, né, esse livro, encontrei uma mensagem psicofônica recebida pelo Chico. Primeiro recebe um espírito que chama Américo Brasil, Américo Brasileiro. Ele faz uma poesia, ele era um advogado, tal. E depois vem um outro, que me fala o nome, não sei se é Plínio ou Blênio, e ele é de Uberaba. E dá uma mensagem psicofônica lá no Sheila, agradecendo a oportunidade, porque foi muito difícil, porque ele também estava, né, passando pelos problemas de um espírito desencarnado que não fez muita coisa na Terra, né, e tal, tal. E aí ele começa, no meio, ele agradece. E ele agradece a quem? Quem ajudou ele a fazer aquela comunicação e ganhar condições para manifestar naquela sessão. Senhor Mariano de Santa Maria, ele deixa bem claro. O que eu acho interessante é isso. Ele deixa bem claro. Num parágrafo, ele deixa bem claro. O senhor Mariano de Santa Maria, Eurípedes Barçanufo, Sacramento, Adelino de Carvalho, de Uberaba. Adelino de Carvalho era um médium que foi aqui, tem várias casas com um médium bem ostensivo, muito bom. E Urzedo. Ele não coloca João Urzedo, ele coloca Urzedo. Mas nessa região não tinha outro que trabalhasse com o espiritismo que não fosse o João Urzedo. Isso, sabe quando é que é essa mensagem? Agosto de 1957. Então, dá-se a ideia que os espíritos que trabalham nesta região do Triângulo Mineiro, que estava sob a liderança de Eurípedes Barçanufo no mundo espiritual, já estavam lá em Pedro Leopoldo, trabalhando com o Chico, organizando. Por isso que a gente tem que pensar muito nas coisas sobre mundo espiritual, organização do mundo espiritual. Organizando espiritualmente o ambiente, ambientação espiritual, para que ele pudesse se transferir para Uberaba e se adequar perfeitamente à psicosfera daqui. Então, muitas das vezes, nós começamos a perceber que isso foi planejado. Então, é essa grandeza que nos entende, e aí nós começamos a olhar o trabalho do Chico Bernal. Um trabalho de divulgação, um trabalho de ensinamento da doutrina espírita, de como ser médium, de estar com os humildes, de estar com os simples, de não abandonar, né, a tarefa, mesmo nas situações doentes, com dificuldade, ele está sempre firme. No abacateiro, depois houve a transferência para a sopa,
Lá na Casa da Prece, ele ia quarta, sexta e sábado, depois com a doença ele diminuiu. Mas esse grande trabalhador, grande orientador, dedicado à doutrina. E Uberaba ficou muito rico de histórias. O Chico é muito rico por quê? Porque ele teve uma longevidade muito grande. Então ele conviveu com muitas pessoas. Ele influenciou muitas pessoas. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, mas tem muita gente aqui que tem o nome escolhido pelo Chico. A mãe ia lá, estava grávida, falava assim, você é filho, vai chamar tal. Eu mesmo tive uma experiência muito interessante, há uns 2 anos atrás, ou 3. Eu tive uma dor na barriga e não sei o quê, fui no hospital, aí fizeram a tomografia, a mulher falou, você está com infecção não sei do que, aí tem que te internar, você vai ser operado, papapá, papapá. Eu falei, não, vou não. Pulei fora, não vou não. Pulei fora, aí fui achei que era ortopedista, e ortopedista também não sei o quê, e por fim me internaram um dia. Internaram um dia lá para fazer exame, para fazer cirurgia, e eu pelejo para lá, pelejo para cá, e eles fizeram exame, falaram assim, mas seu exame está melhor que no outro dia. Eu falei, vocês me dão alta aí, porque senão eu vou fazer igual eu faço com os irmãos em situação de rua, né? Eles fogem do hospital, eu vou fugir também. Se você não me der alta, eu vou fugir. Aí eles me deram alta, e aí eu fui atrás de um cirurgião geral, um médico muito bom, tão bem conceituado na cidade, até no estado. Aí nós conversando, chegando lá, falando da Casa da Prece e tal, aí ele falou assim, não, conheço mais, tal. E aí eu não tinha nada. Ele pegou a radiografia, ele não pegou o laudo. Ele falou, não quero saber do laudo. Pôs lá a tomografia e falou assim, você tá com o seu problema é esse. Não tem nada disso aí. O que ele pôs no laudo aí? Eu estava com infecção dos nervos que tem debaixo da costela. Aí tomei umas vitaminas, mais uns negócios lá e fiquei bom. Mas no fritar da história, ele falou assim, não, vocês estão lá na Casa da Prece? Ótimo, não sei o quê. Eu conheço demais. Eu cresci naquela região. Ele tem um nome bem diferente. Falei assim, meu nome foi minha mãe que me deu. Minha mãe, não. Eu estava grávida, cheguei lá no Chico, lá foi lá. Eu falei assim, esse menino seu aí, ele nem sabia, não tinha ultrassom, hein? Porque naquela época não tinha ultrassom. Esse menino seu aí vai chamar fulano de tal. Aí foi dito e feito. Eu nasci, pá. Aí meus outros irmãos, tudo, tem os nomes tudo diferentes, foi o Chico que deu. E ele dava nome. Entendeu? E orientações, assim, nesse sentido, estuda, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então ele saía plantando sementes. Então muita gente, para você ver a influência desse espírito. No nome, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nome, porque se ele estava dando o nome, significa que o nome que você concede ao seu filho tem importância, tem uma importância. Qual o significado do nome? Né? Como é que aquilo vai ser trabalhado? Então, isso é muito importante. Então, a gente vê, porque o Chico não fazia coisas por fazer, que é outra coisa muito importante que eu tenho aprendido bastante. E eu também tenho muita essa prática. Eu não faço nada por fazer sem sentido. Se eu estou fazendo algo, é porque aquilo tem um significado de ser. E ele tinha isso. Ele não fazia nada por fazer. Estou fazendo por fazer. Não. Ele fazia porque tinha sentido de fazer. Então, quando ele ensina a caridade, ele está ensinando, estou fazendo a caridade. Aquela história do tomate, um tomate podre, um tomate são, o que ele está ensinando? Ele não está ensinando só para você, que vai comprar o tomate e pensar no próximo que vai comprar. Mas ele também estava ensinando aquela comerciante a falar, deixa de ter má fé. Porque você deixa o tomate podre aí no meio, o cara que vem correndo apressado, pega o tomate e leva embora, aquilo que você ia jogar, que você teria que ter tirado, você está lucrando com a falta, né, com a necessidade do outro, com a falta de tempo, com a distração do outro. Isso é desonesto. Olha a profundidade do ensinamento numa coisinha dessa. Então, muitas das vezes, quando nós olhamos o Chico, é uma simbologia muito grande de um grande trabalhador da doutrina espírita. Alguém que esteve o tempo inteiro disposto a servir. E a gente tem aprendido muito. Nós estamos lá desde 2021. Foi, assim, algo inesperado para nós. E hoje eu entendo
que a Casa Espírita João Urzeda assumir a Casa da Prece, quando eu achei essa mensagem lá de 57, eu pergunto, esse acordo não foi firmado lá atrás? Será que esse arranjo já não foi feito lá atrás? E que nós estamos tendo uma oportunidade nessa história de contribuir, de aprender, e a gente tem aprendido muito, porque a gente vive realidades diferentes. O João Urzeda é uma casa de periferia, que eu falo que é a trincheira, e lá é a casa matre. Quantas casas espíritas no Brasil têm o umbigo preso lá? Nós recebemos gente do Brasil inteiro. A gente sabe como é que está o movimento espírita no Brasil inteiro. Da Oiapoque ao Chuí, a gente sabe como é que está. O que está acontecendo, como é que está indo, o que está... Então, quando a gente olha, ela correu o risco de desaparecer. E a gente olha a intervenção providencial que teve para que ela, aquele núcleo, aquele ponto, permanecesse vivo. Porque a gente tem que pensar não só em nós hoje, é pensarmos que nós somos espíritos eternos e que se nós não formos transferidos para o chupão, nós vamos ter mais algumas encarnações aqui e você falar assim, eu acho que eu conheço essa casa, eu acho que eu já passei por aqui. Então é muito importante porque nós estamos preservando, se nós olharmos, às vezes eu fico olhando, esses dias agora eu estou relendo o Ave Cristo. E olhar no começo do Ave Cristo é muito interessante, porque ele dá indícios de que o espiritismo e os espíritas atuais, eles têm o mesmo compromisso que os espíritos do cristianismo lá atrás. De divulgação, de testemunho. E aí, quando você olha para o Chico, você olha um desses grandes missionários que provavelmente reencarnou daquela época, dando um testemunho verdadeiro, enfrentando os leões. Ou crucificado de cabeça para baixo, ou, né? E o que nós estamos nesse contexto? Então, são muitas as histórias. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, falar alguma coisa, pode, né, levanta a mão aí, pode ir perguntando. Porque às vezes eu fico falando, às vezes você está pensando em alguma pergunta no meio do que eu fui falando, aí você fala, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Porque lá a gente trabalha assim também, a gente não tem dificuldade com as perguntas. Então, quando a gente olha a ideia, né, que eu tenho trabalhado dessa ideia, por que o Chico vem para Uberaba, é uma ideia dessa clareza de trabalho. E a gente olha dois trabalhos bem diferentes. Você olha o trabalho de Eurípides Barçanufo, um trabalho de formatação da educação, da ideia de... Pensa bem, olha de novo a percepção. Eurípides Barçanufo, ele funda o colégio e funda uma escola. Escola. O Chico traz mais de 400 livros. Se você não tem escola, você não sabe ler, não sabe raciocinar, não sabe aprender, não sabe... O que adianta 400 livros? O que adianta a obra de Kardec? Olha como é que é casado. Olha como é que eles caminham juntos. É muito interessante e é uma dificuldade que eu vejo no movimento hoje, de fazer conexões. Nós temos muitas divisões. Então, quando a gente retoma a Casa da Prece, nós reatamos os laços com o Colégio Allan Kardec, da quem a gente tem, né, o pessoal lá hoje, uma afinidade muito grande. Inclusive, nós também, dia 1º agora, eu vou estar lá na Igorina, lá com o Juninho, né? Não sei se vocês conhecem o Juninho, conheceu o Juninho, né, Rosana? Conheceu? Ele fez a live aqui já. Isso, então vou estar lá com o Juninho, que é outro companheiro. Para fazer Isso. live também. É outro companheiro Casadinho. que a gente gosta demais, né? Ou seja, eu vejo que eles estão reorganizando. Por quê? Porque a Casa da Prece estava separada. Infelizmente, o pessoal, eles criaram umas divisões que nós não fazemos parte.
Então, eles criaram chiquista, divaldista, euripidista, bezerrista, ista, e nós não temos esse ista. Nós somos jesuítas. Não é da igreja, mas nós somos jesuítas. E Chico é jesuíta. Eurípides é jesuíta. E eles trabalham junto. Eles não têm a diferença. O negócio é a divulgação da doutrina, o trabalho no bem e o esclarecimento. Então, nós estamos nisso. Então, nós reatamos os laços com o Colégio Allan Kardec. Nós reatamos esses laços lá com a Egorina, com o grupo dela, que, na verdade, hoje está, me parece, com o Juninho, que é outro cara sensacional. Nós tivemos na Mansão do Caminho, conversamos com o Divaldo, reatamos aços, tanto que nós estamos agora comemorando, né? Todo mês a gente está trazendo alguém. Esse mês de fevereiro foi difícil, porque o carnaval acabou bagunçando as coisas, né? Deu uma desorganizada na agenda de todo mundo, mas nós abrimos em janeiro a comemoração dos 100 anos do mandato mediúnico do Chico, que é o ano que vem, 2027, dia 8 de julho de 2027. Então, nós já começamos. A Thelma, da Mansão do Caminho, que trabalhou muitos anos com o Divaldo, ela que fazia parte de assessoria, de apoio, 50 e tantos anos de Mansão do Caminho, abriu essas comemorações. Dia 28 de março, agora eu tenho a Elizabeth Lacerda e o Alex, vão estar lá conosco. Eu já tenho agendamentos para outubro e novembro. Outubro eu já tenho o Simão, novembro eu tenho o Vitor Hugo Menino. Então, já estou, né? Abril agora tem alguma coisa, mas não vou abrir o jogo ainda de abril, porque o contrato não está assinado. Enquanto não assina o contrato, né? Igual time de futebol, enquanto não assina o contrato, nós não falamos que o jogador está inscrito no time. Mas a gente vai fazendo isso para fazer, né? Porque, na verdade, a gente estava pensando num evento grande. Mas aí, no céu, e conversando até com o Rubens, né, que é outro cara também que eu conheço desde que ele começou, e a gente vai estar com a Rádio Fraternidade, vai estar conosco, né, coligado. O Rubens, eu falando para ele, ele falou assim, é a casa da prece, você não, mas lá vai ficar cheio. Eu falei, vai ficar igual na época do Chico, o povo ficava lá de fora, no jardim, né, porque é lá. É lá. E reforçar a memória do Chico. Nós precisamos trazer as obras de Chico, as obras de Kardec, Eurípides Barçanufo, tem muita gente que não conhece, e eles são grandes parceiros. Tanto que o Chico falava que falar de Eurípides é como falar de Jesus. São grandes trabalhadores da doutrina que deram testemunhos muito fortes, que nós não estamos aproveitando para as gerações presentes e futuras. Nós não podemos deixar esquecer. E me parece que talvez isso seja a mesma ideia, porque nós estamos retomando essas ideias, esses grupos aqui, é um movimento, de repente nós estamos iniciando um movimento. Não digo novo, mas um movimento que procura trabalhar esses ícones do Espiritismo, não com idolatria. Não é para ter idolatria, ter um quadro, ter uma estátua, né? Mas no sentido de valorizar o esforço, o trabalho, a dedicação e o comprometimento que eles tiveram com a doutrina espírita e que alavancou esse ambiente que nós vivemos hoje. E nos alertarmos para o compromisso que nós temos. Porque a doutrina espírita está bem escrito nos livros de Allan Kardec, mesmo do coisa, que é a doutrina que vai efetivamente garantir o mundo de regeneração. Somos nós. É a doutrina espírita. Então, nós temos um compromisso, nós temos que estar bem preparados para isso. Se nós somos chamados efetivamente a um trabalho, nós temos que ter a convicção de que nós realmente não é que somos os melhores, é que nós temos como pontuar o caminho a ser seguido. Então, quando você olha para o Chico, ele pontua esse caminho. Eu acho muito interessante. Ele pontua o caminho, o tempo inteiro. Ele pontua um caminho com paz, com entendimento, com concórdia, mas com coragem, com confiança, com determinação, com perseverança. Você não é arrogante, mas você tem aquela humildade do que você sabe que você tem que fazer. Você não vai discutir, mas você vai fazer o que tem que ser feito.
Você vai ter clareza, né? Então, nós precisamos, quando a gente vai convivendo com o Chico, vai vivendo a história dele, a gente vai entendendo isso. E até falei para a Rosana, é até muito engraçado, porque, né, a gente toca o João Zé, e de repente você está lá no João Zé, e você fala assim, eu vou lá no Chico, como se o Chico fosse o meu tio, estou indo lá na casa do tio. Né? E é natural, não é algo assim, né, bem mineiramente, né? Estou indo lá no Chico. Então, assim, bem natural. Eu não sei se você acha que ele acha engraçado, mas é bem natural, porque a gente se sente em casa, igual a casa da prece, é um local que a gente, igual eu falo, eu só sou o guardião. As pessoas que vão à casa da prece são os convidados do Chico. E a minha obrigação é recebê-los da melhor maneira possível. Então, nós restauramos a casa, estamos recuperando o jardim, né? Então, eu ainda não consigo deixar ela aberta o dia inteiro, mas a gente tem trabalhado muito com essa ideia e tendo desenvolvido bastante essa ideia para que possa acontecer isso. Então, a proposta nossa, junto à Casa da Prece, principalmente do Chico, é trazer de volta, né, esse Chico vivo, porque ele encarnado, ele era uma presença muito forte no movimento espírita, essa capacidade que ele tinha de aglutinação, né? E tinha muita gente que, na verdade, ia lá de curiosidade, para ver o local, para ver quem ele era, se aquilo realmente era verdade, né? Mas isso despertou muita gente também. E nós temos um compromisso muito sério com a doutrina, com o trabalho, né? O Uberaba hoje tem em torno de 130 casas espíritas, 130. Mas eu tenho falado muito que muitas das casas espíritas, elas não são espíritas, elas são espiritualistas. Porque elas acabam, né? Mas a gente respeita, entende, compreende, e elas também são propagadoras da doutrina. Porque elas precisam de uma referência. E aonde está a referência? Referência tem Kardec, né? Chico, a gente usa Chico, Ivone Pereira, Leon Denis, né? Camilo Flammarion, a gente tem obras do Divaldo. Então, a gente usa obras conceituadas ou de médiuns conceituados para que a gente possa fazer o mínimo de trabalho. E é um trabalho muito grande que só essas obras são suficientes para a gente passar a encarnação inteira conversando e aprendendo. Né? Então, esse é o grande desafio nosso lá. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou Rosana, não sei como é que você faz, qual que é o tempo. Não, acho que dá para conversar um pouquinho, né, gente? Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Wellington, você não chegou a conhecer o Chico, pessoalmente? Conheci. Conheceu? Mas você era espírita, trabalhava aí? Eu do lado do meu pai, eu sou a terceira geração de espíritas. Minha avó era seguidora da Dona Maria Modesto Cravo. Meu pai era alfaiate, então o Chico chegou lá em casa, provar terno. Eu cheguei a ir em encontros de mocidade, porque todo ano tinha encontros de mocidade. Convidava, o Chico gosta, ele gosta, né? Olha como eu falei, ele gosta de ir nos encontros de mocidade, de responder perguntas. Então, nós fazíamos perguntas, respondíamos, né? Ele respondia as perguntas, tanto que a pergunta do Supão, que eu falo muito, eu ouvi. Ele respondeu outras, mas a que mais interessou para mim foi essa. Que perguntou, não sei o que foi a pergunta, isso foi na final de década de 80 para 90. Não sei qual a pergunta, não lembro a pergunta. Mas aí ele explicou sobre o que ele chamava de planeta intruso, que o pessoal chama de X, de planeta X, Nibiru, sei lá o que, isso aí. Mas ele chama ele de Chupão. Ele falou assim, realmente os astros existem, nós vamos passar por uma transição, vai ser um processo e tal, e tal, e tal. E aí ele falou que esse planeta, a gente ia começar a sentir mais a influência dele a partir do ano 2000. E ele tem uma densidade muito pesada. Quanto mais ele se aproximasse do período que ele tem que fazer da Terra, quanto mais ele se aproximasse, mais nós iríamos sentir. De que maneira? Os bons iriam ficar bons. Não é bom mesmo. Agora, os maus iriam ficar maus.
e não teriam vergonha de ser mal. E não teriam vergonha de praticar o mal. E se assumiriam como mal. E teriam plateia. É o que a gente vê, né? Então, é espantoso porque eu vi ele falar. Só que ele falou o seguinte, que também, o que ia acontecer? Os desencarnes. Então, as pessoas que estão afinizadas energeticamente com esse planeta, ele falou assim, eles seriam chupados, ou seja, atraídos para lá, né? Então, por isso que ele colocou, falava assim, esse planeta é o chupão, ele vai chupar, ou seja, ele vai puxar para lá esses espíritos que estão em afinidade magnética e fluídica com ele, que é um planeta primitivo e denso. Então, o que a gente está vendo hoje, me parece muito claro o que ele estipulou lá na década de 80 para 90, que iria acontecer a partir de 2000. Nós estamos em 2026. Está cada dia mais claro. Aí, quer dizer, a gente tinha esses encontros, tudo, desse planeta chupão. Eu conheci a Igorina também, né? Que é a sobrinha do Eurípides Barçanufo. Aí eu tive umas vezes lá, e uma das conversas que a gente tem, ela tratou desse mesmo assunto, que o Chico tinha conversado com ela sobre o chupão. Então, aí ela reafirmou tudo aquilo que eu tinha ouvido, ele tinha falado para ela. Né? Mas isso só tem na transmissão oratória, não tem nada escrito, não, né? Não tem nada não, escrito. Né? Não. É pior que você falou, eu falei, o que será que é isso? Não tem nada escrito. Isso eu sei porque eu ouvi. Exato, bacana. E aí depois o pessoal põe outros nomes aí, quiseram pôr outros nomes bonitos, tal. Não, esse eu sei porque eu ouvi. Depois conversei com a Igorina e nós conversamos do mesmo assunto e chegou na mesma conclusão, porque a pessoa, eu até lembro, a pessoa começou a perguntar para ela de Nibiru, não sei o que, ela falou, não tem nada disso não é Nibiru não, isso é chupão. E aí ela falou do mesmo jeito, contou, o Chico conversou comigo, nós conversamos sobre isso, sobre as mudanças e tal, e ele falou dessa influência, desse orbe sobre as pessoas na Terra. Então, o que a gente está vendo é realmente um processo de transição e que vai se acentuar. Eu não gosto, as pessoas falam assim, você é pessimista? Não sou pessimista. Mas ele vai se acentuar no campo magnético, no campo fluídico, no campo dos movimentos da Terra, dos fenômenos da Terra, seca, chuva, enchente, neve, não sei mais o que, a gente vai ver muita coisa. E aqui outra coisa interessante, né? Quando eu estive lá conversando com o Divaldo, ele também me falou sobre isso. Ele falou assim que nós teríamos de 7 a 8 anos bem difíceis. Conversando com a Thelma esse ano, de novo, né? Eu falei, Thelma, eu estive conversando com o Divaldo, ele me falou isso. Realmente, ela falou assim, ele desencarnou falando para mim que é para a gente se preparar, porque vai ser difícil. Vão ser 7, 8 anos, 10 anos aí muito difíceis. Então, o que é difícil? O difícil é para aquele que não entende que nós somos espíritos imortais. Não entende que, às vezes, nós vamos ter que lidar com perdas próximas, porque nem todo mundo, mesmo a gente querendo, o filho, a tia, o avô, o pai, a mãe, alguém próximo, que siga um padrão, ele não quer. O estágio evolutivo dele é diferente do seu. É pensar a renúncia. É olhar Alcione lá nas estrelas lá, ela vem lá das estrelas daqui para ajudar aqueles que não se adiantaram. Não era só o amor dela, mas junto com ela tinha outros. Então isso é natural. Só que nós temos que saber ter maturidade para lidar com isso. Então, são desafios grandes para espíritos que estão em fase de evolução decisiva. Nós estamos numa fase de evolução decisiva. Ou nós vamos subir, sair da quinta série e ir para o sexto ano, ou nós vamos ficar na quinta série. Então, é o momento. E aí, qual que é a referência? É olhar para o trabalho do Chico.
É muito importante. Então, assim, hoje, esses dias, a gente vai lendo as obras do Chico, vai lendo as cartas, vai lendo o que ele escreveu, as mensagens que ele recebia de familiares. Esses dias teve uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho mediúnico e veio pedir uma opinião, trouxe umas mensagens para ler. E pediu uma orientação. Né? Eu falei, eu sou muito cuidadoso, eu trabalho daquela ideia bem conservadora, porque eu fui formado pela escola ligada a Eurípides Barçanufo. É uma escola conservadora, é uma escola cuidadosa, tem que ter estudo, tem que ter disciplina. É como a escola do João Zelo, é aquela escola bem firme. Depois eu vou contar uma do João Zelo, mais uma, porque ele era custoso. Então, eu percebi que tem palavras que indicam, como está lá no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um livro primoroso, porque o Livro dos Médiuns fala assim, os espíritos levianos, eles podem escrever, podem enganar, mas aquele que é cuidadoso, ele não vai enganar porque ele vai mostrar quem ele é. E como que você consegue descobrir isso? Nas palavras que são colocadas dentro das psicografias. Pegue as obras, pega do Elias Barbosa, tem uns 3, 4 livros que ele fala sobre as psicografias de parentes que são trazidas. Eu já li esses 3, 4 livros, eu não lembro o nome, às vezes eu tenho dificuldade de lembrar o nome de livro, porque eu vou lendo 3, 4 livros juntos. E aí, você vê o Chico escrevendo. E aí você vê outros escrevendo. E aí você começa a identificar aqui, nesses outros, palavras e colocações que você não vê em Chico. Então você começa a perceber por que a disciplina dele era importante, porque o cuidado da vigilância da cabeça, dos pensamentos, da leitura, do comprometimento com o trabalho. Por quê? Porque ele se afinizava e captava da melhor maneira possível. Não estou falando que aquele outro não é do parente, não é do fulano, nem nada. Eu estou falando que ela poderia ser melhor. O trabalho poderia ser melhor. O trabalho poderia ter mais conteúdo. E não tem. Por quê? Porque não tem o critério, não tem o padrão do mestre, né? Do professor aqui, Chico. Então, é muito fácil quando a gente... Por isso que a importância de você ler a escrita, Chico Xavier, as obras dele, essas obras densas como Renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevão, as obras de André Luiz. Você leu também um Ivone Pereira do Amaral, que é Memória Suicida, e tem outros. Por quê? Porque você forma uma condição, ler Livro dos Espíritos, para você entender a parte teórica, que você tem a parte prática, para você, quando se deparar com algo, ou com alguém, ou com algum momento, você tem condição de avaliar o que está ali. Você tem condição de entender se a orientação daquele espírito que está ali, às vezes dando uma orientação, qual o grau de evolução daquele espírito e de comprometimento de quem escreve e daquele que orienta. Então, a gente aprende isso na onde? Vendo a obra do Chico, vendo o trabalho dele. Então, assim, quando a gente vai aprofundando, a gente vai admirando cada dia que passa mais o trabalho que ele fez e que ele deixou de legado muito claro e que não estão e que as pessoas não estão aproveitando. Não estão aproveitando. Teve gente que conviveu com ele anos e não aprendeu. Não estão aproveitando. É como pensar se ter convivido com Sócrates, com Platão. Uhum. E não ter aprendido a filosofia, o entendimento e a capacidade de análise que eles tinham. Não estou dizendo que você vai ser igual, mas você pode melhorar muito. Né? Não, de pensar que o Chico reencarnou no Brasil.
Vamos pensar, né? Você aí teve o merecimento, né? Da mesma cidade, de trabalhar com ele, de conhecer, de ter esse contato. Então, assim, são espíritos que estiveram aqui, né? Com uma tarefa tão bonita, missionários, e perto da gente, como nós temos hoje no movimento espírita. A gente olhar bem, né? A gente fala, ó, esse trabalhador aqui, tem uma pessoa que eu sempre falo que ele é um sábio que transita entre nós. A gente tem que reconhecer, né? Temos como exemplo, referência, porque de outras maneiras aí está cheio. Então, aquilo que é bom a gente tem que valorizar, né? E nós temos. Então, grandes, né? Eurípides Barçanufo, Chico e tantos outros, né? Então, isso é muito importante. Por isso que essas conversas é muito bom a gente ter. Sim. Né? Então, né? assim, Trazer para a gente coisa. Está bem próximo, que parece que está tão longe. Não, não está longe, está aqui, está perto. Né? Foi ali, foi ontem. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu queria cartas consoladoras, né? E às vezes vai atrás de médium, procura, a gente trabalha com mães enlutadas, pegar as obras do Chico, que tem lá as cartas consoladoras, né? Vai se ver ali muito, vai trazer muita resposta. E os livros estão aí. Não tem condição de comprar, vá na casa espírita, empresta da biblioteca, ou então a gente tem acesso no virtual, né? Baixe em PDF, quer dizer, hoje tem acesso. Hoje a gente não tem mais desculpa de falar que não tem acesso às informações, porque tem, né? Que não viu, que não sabe, né? Então a gente precisa muito dessa elucidação, porque senão fica só no fenômeno. O espiritismo é muito mais do que isso. A psicografia, as cartas psicografadas, elas são muito mais do que isso. Tanto que a gente vê, igual eu falei, são estágios. Ele teve um estágio em Pedro Leopoldo, quando ele veio para Uberaba, ele faz a outra obra, e ele vai encerrar a obra dele, que essa parte que o pessoal chama, né, são as cartas direcionadas aos familiares. Cartas consoladoras, eu não gosto desse título, porque parece que está vendendo um produto. E não é um produto. Né? Era um momento de esclarecimento. Se a gente olha as que o doutor Elias Barbosa selecionou, por exemplo, esse livro aqui, ó, chama Enxugando Lágrimas. São várias cartas. Elas não são consoladoras, elas são esclarecedoras. Porque eles vêm trazer como eles estão, as situações que aconteceram e trazer o esclarecimento da doutrina espírita de Jesus, de Deus e da justiça divina e da bondade e da misericórdia de Deus. Então, eles vêm trazer aqui a importância de termos a certeza que nada que acontece em nossas vidas não é por acaso. E que todas as nossas escolhas têm consequências. As boas, as mais ou menos, as ruins e, inclusive, a omissão. A omissão é uma escolha e tem consequência. Então, são trabalhos assim consistentes, muito bem feitos, né, muito bem catalogados. Ele tem, acho que uns 3 ou 4 livros nessa linha, com nomes diferentes, mas que são muito elucidativos sobre essa transposição do mundo físico para o mundo espiritual. Algumas trazem as dificuldades desse processo de comunicação. Não é fácil. Pensa que um médium como o Chico tinha dificuldades, imagina um que não tem um nível e a graduação dele. Por isso que tem que, né? É muito sério, é um trabalho muito sério. Por isso que nós não temos lá na Casa da Prece, a gente não tem mais, né, o trabalho, pelo menos por enquanto, a gente não tem trabalho de psicografia. Por quê? Porque a gente tem que preservar a história, o legado dele. O legado dele é um legado, assim, inquestionável. Como é que eu posso pôr uma mancha no legado dele? Eu falo até para o pessoal, uma época eu falei, que
o grande erro, quem torce para o Santos, né? O grande erro do Santos não foi não ter aposentado a camisa 10 do Pelé. Hoje qualquer um veste ela. Né? Então, ali é o legado. Né? Como você olhar lá no legado de Eurípides Barçanufo, como você olhar o legado de Bezerra de Menezes, de Bittencourt Sampaio, como você vai ter o legado lá na Mansão do Caminho do Divaldo, é um legado. Um legado. Então, eles têm um trabalho. E achar, assim, lógico que o trabalho seu não vai ser igual ao dele. Nós temos dois aqui. Um fez um trabalho, o outro fez o outro. E são espíritos, provavelmente, da mesma envergadura, mas que fizeram atividades e propostas diferentes. Então, o meu trabalho, a atividade, o compromisso que eu assumi é um. O que a Rosana assumiu é outro. O que a Célia assumiu é outro. O que o Sérgio assumiu é outro. Às vezes nós vamos nos cruzar para que os nossos trabalhos se caminhem no mesmo sentido. Mas temos comprometimentos diferentes. E nós não temos o mesmo comprometimento do Chico, do Eurípides, de Jesus, né? É isso que é interessante. E é isso também que o Chico mostra o tempo inteiro. Né? Nessa oportunidade do trabalho, da participação. Então, ele faz isso muito. Ele vai, né, incentivando muitos ao trabalho e às atividades. Que é uma coisa que nós temos que fazer. Nós não somos donos do trabalho. Nós temos uma capacidade, às vezes, de orientadores. E orientar para que possa seguir naquele norte, que é o melhor para todo mundo. Está 100% certo. Né? Se fosse 100% certo, eu não estaria aqui discutindo. Mas isso aí é bacana que você está falando e reforçando, né? Cada um tem que ver qual é o seu propósito, sua tarefa, e cumpri-la da melhor maneira possível, né? Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais e nos conhecer, né, para isto. É muito importante. O Wellington, está uma delícia a nossa conversa, né? E depois a gente gostaria que você viesse, né, um outro momento, novamente, porque a gente tem muita conversa ainda pela frente. Tem muita coisa ainda. Tem muito ainda para falar, conversar. Se puder aceitar e voltar para uma live. Não, a gente aceita, marca mais para frente aí, né? Tem que dar oportunidade para outros, senão fica só eu falando. Daí a gente... Não, nós estamos com o pessoal mineiro aí pela frente, parece que nós estamos em Minas. Vai dar uma sequência. Eu acho que a semana que vem é a Juscelma, se eu não me engano. Então, é Juscelma mesmo. Que ela é de Belo Horizonte, né? Sim. Ela é da Pomadinha Vovô Pedro. Sim. Então... E é outra história também, né? É uma história bacana. E daí a gente agenda, tá? Pode ser? Com certeza, pode ser. Que bom. Guilherme, você está por aí? Guilherme é outro trabalhador aqui do Encontro Fraterno. Guilherme? Estou aqui. Ele eu quero levar, viu, para Uberaba, para Sacramento. A gente já combinou da gente ir junto. Né, Guilherme? Vamos, sim. Se apresenta aí para o Wellington. E aproveita depois, em seguida, já faz a prece para a gente. Então, tem que agradecer ao Edson essas histórias interessantes, né? Dessa translado do Chico para Uberaba, toda uma história por trás, que muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Mas uma pergunta, aquela que está o horário já um pouco avançado, mas o que é muito conhecido lá na Casa da Prece era o cheiro de rosas que trazia no ambiente, né? Como é que esse cheiro de rosa, Edson, continua? Eu plantei um jasmineiro lá da Eurípides Barçanufo. Hoje estava daquele jeito. Rapaz. Vai de qualquer... Vai de um jeito de outro. Apelar, né? Eu tive que apelar. Aí a gente teve que apelar. Porque aquilo era inerente a ele, né? Então a gente tem que passar perfume. A gente tem que passar perfume. Maravilha. Então, a gente chega lá, gente, é um cheiro de rosas assim, impressionante, porque tem várias plantadas lá. É muito. E música o tempo todo. Eu coloquei, né, para vocês o vídeo. Música o tempo todo tocando. E fora que lá brilha, o chão brilha. Lá tudo brilha, gente. Desde a pessoa que está ali falando, as pessoas que nos atendem. É muito bom.
né? É um lugar muito... quem vai disposto a se integrar àquele espaço, ele observa tantas coisas que a gente não tem nem ideia. As pessoas, né, percebem tantas coisas. Igual eu falo, a minha função lá é abrir e receber bem, e deixar cada Está um... fazendo muito bem, porque nós somos muito bem acolhidos. Muito obrigada, viu? E tanto que fizemos aí amizade, um carinho muito especial. Olha, foi assim lindo. E aquela gravação curtinha, que não tinha nem intenção, né? Falei, posso gravar? Ela falou, pode. Daí eu fui, gravei, falei aquilo, nem sabia, né? Eu queria para mim. E aí hoje que eu compartilhei no grupo, né, com as pessoas, para sentir um pouquinho do cantinho de vocês, desse cantinho físico, do mas que Chico. transcende, né? Que transcende. Então, muito obrigada por sua presença, viu, Wellington? Obrigada por estar aqui conosco, dividindo o seu conhecimento, o seu carinho, o seu amor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o carinho e a atenção de todos vocês, até essa hora, né? Tendo a paciência, e a gente está aqui, né? Pelejando, indo em frente, e todas as vezes que vocês passarem por aqui, puderem passar lá, vai ser uma alegria recebê-los. Muito obrigada. Guilherme, agora com você, meu amigo. Então, a gente encerra essa reunião gostosa, agradecemos a Jesus e agradecendo também a figura do Chico, como tem trazido e mantido em nós o consolo através das suas obras, da sua presença. Agradecemos profundamente essa doutrina de amor que tem nos trazido um olhar diferente sobre a vida após a vida. Estamos estagiando momentaneamente na vida física de uma experiência extraordinária, mas que possamos a cada dia viver em plenitude. Que o Jesus Cristo, muito vivenciado pelo nosso irmão Chico, que se dedicou profundamente à sua vida em prol do outro. Dignidade profunda. Dignidade em todas as suas ações. Agradecemos, Senhor, por ter enviado-nos sempre, em cada momento do nosso planeta, espíritos como ele e como tantos outros que já estão entre nós. Bendito seja, Senhor, a construção tão prometida desse reino de Deus na terra. Que assim seja, e graças a Deus. Assim seja. Então, um abraço para cada um, que essa paz continue no lares de vocês, principalmente no coração. E até quinta-feira que vem. Um abraço. Tchau, Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Pode abrir o microfone e dar tchau. Agradecer o Wellington aí, gente. Tchau, Ed. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Boa Wellington. noite a Obrigado. todos. Matamos a saudade, né, ô Sérgio? Foi. O jeitinho dele falar, o jeitinho mineiro ainda. Bem desse jeito, minha amiga.